Olá, está começando o Maravilha. Mulheres na Ciência. Temos o prazer hoje de receber Laura Faria Santos, aluna do terceiro ano do IFE, Maria Camila Ramires Speg, também aluna do quarto ano do Instituto Federal, e a professora Fabiana Lopes da Silva, professora da área de Metalurgia. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Nós que agradecemos o convite. Vou começar com as meninas. Laura, pode ser contigo, tu és aluna do terceiro ano do Instituto Federal. Então eu gostaria que tu dissesse para nós que curso tu fazes, como é que foi a tua opção para ir para o Instituto Federal, tu estudavas aonde antes de estar no IFE? Antes de ir para o IFE, eu estudava na Escola Maria Luísa Rosa. Eu optei por estudar no IFE pela qualidade do ensino e pela praticidade de conseguir fazer o curso técnico junto, já que isso possibilita a gente entrar no mercado de trabalho de uma forma mais fácil, com um acesso bem mais melhor. Mais facilidade de se colocar no mercado? Com mais facilidade de se colocar no mercado, né? O curso tem mais horas do que os cursos ofertados normalmente. E eu faço parte do terceiro TFM, que é o Técnico em Fabricação Mecânica, que é um dos cursos que tem mais demanda aqui na Serra, né? Uhum. E você? Então, antes de entrar no instituto, eu estudava numa escola estadual, no Melvin Jones, no bairro Planalto. Antes disso, eu estudava na Colômbia. Então, em 2012, eu mudei de país e comecei a estudar nessa escola. E eu acho que nessa fase que a gente tem que entrar no instituto, lá quando a gente tem 14, 15 anos, ainda a gente não sabe muito bem que área da vida seguir. Então, na verdade, o que me fez querer entrar no instituto não foram os cursos técnicos, foi o ensino médio, que por si só já tem uma qualidade muito boa comparado às escolas que às vezes, por causa de enfim, diferentes impedimentos do governo, dos professores também, não conseguem manter a qualidade. Então, eu escolhi Química entre os três cursos ofertados, que tem plásticos, técnico em Química e técnico em Fabricação Mecânica. Então, eu escolhi Química porque foi a área que eu vi no nono ano antes de entrar para o ensino médio. Então, eu tinha mais familiaridade e optei por esse curso por conhecer um pouco mais. Mas o que me fez realmente entrar foi a qualidade do ensino médio por si só. Professora, como é que tu colocas um pouquinho assim para a gente se situar, né, nessa estrutura do Instituto, pensando na questão do ensino médio, antes de nós entrarmos nas questões relativas à ciência e à pesquisa que a gente sabe que vocês desenvolvem lá? Então, o ensino médio no IFE realmente ele é muito diferenciado. Eu também hoje sou professora lá, mas eu relembro assim a minha história também. Fui aluna do ensino médio também, em instituições públicas, né? Minha graduação também foi toda em instituição pública, então minha formação é basicamente relacionada a isso. E eu vejo assim que em relação às escolas que a gente conhece, o ensino é muito diferenciado porque tem uma estrutura, né, que a gente oferece para os alunos de qualidade. Essa estrutura inclui laboratórios, então eles têm possibilidade de fazer aulas práticas, coisas que muitas vezes não há essa possibilidade nas escolas tradicionais que a gente tem, né? Então, acho que se diferencia por isso, se diferencia também pela formação dos professores, né? Nós temos um grupo de professores com uma grande maioria de mestres ou doutores, então isso também traz a possibilidade de eles estarem sempre trazendo algo de novo, incentivando, né, pesquisa e aproveitando toda essa estrutura. Então, dessa forma, acho que acaba se diferenciando, se destacando bastante dentro da educação. Como são os projetos de pesquisa, Laura e Maria Camila, que vocês desenvolvem no Instituto Federal? Que projetos vocês têm participado, como eles acontecem, como é que se dá o encaminhamento para poder participar deles? Uhum. Bom, eu acabei não falando, eu acho, mas eu já estou no quarto ano. Então, durante o segundo e terceiro ano, eu tentei participar de projetos de pesquisa. A gente oferta bolsas de ensino, pesquisa e extensão. Então, eu tentei em várias áreas, eu tentei ensino e pesquisa, e nesses 2 anos que eu tentei, na verdade, não consegui nenhuma bolsa, porque, enfim, são vários candidatos, e a avaliação depende muito de cada professor que oferta, mas normalmente inclui a avaliação, uma entrevista,
e histórico escolar, depende bastante de cada bolsa. Então, o professor vai por aquele que tem mais a ver com a área do projeto dele e escolher o aluno. Este ano também eu me candidatei para 3 bolsas, 2 de pesquisa e uma de ensino. Também existe a possibilidade de ser um bolsista voluntário, tanto que eu sou bolsista voluntária num projeto de ensino e sou bolsista numa bolsa de pesquisa da professora Fabiana sobre um projeto de mini galvanização, que assim, é muito interessante porque esses projetos de pesquisa possibilitam o aluno ter um conhecimento prático daquilo que a gente vê na teoria. Galvanização inclui coisas que tanto fabricação mecânica como química vem na teoria. Só que a gente não consegue ter isso na prática, porque o Instituto aqui em Caxias é recente. Principalmente no Fátima, que antes não era a sede ali, era perto do Shopping Guatemi. Então, projetos como esses vão permitir que a gente consiga ver na prática coisas que a gente ainda não consegue ver ver na prática, coisas que a gente só vê na teoria. Bom, no meu caso foi o primeiro ano que eu me inscrevi para concorrer a uma bolsa. Eu passei através da entrevista no projeto da Prof. Fabiana de extensão das mulheres na ciência. No meu curso, fabricação mecânica, a predominância é dos meninos, né, do público masculino. Então, a gente vê muito essa diferença entre as meninas e os meninos nesse curso. Os outros cursos, química e plásticos, eles são mais equilibrados. Fabricação mecânica, nem tanto. Professora, fala um pouquinho, então, desse projeto de pesquisa que tu acompanha das mulheres na ciência, né? Sim. E que as gurias têm o privilégio de poder estar participando. Então, ele é um projeto assim que é muito bacana. Eu já trabalhei com essa temática há uns 4 anos atrás. Então, antes de ter o meu filho, eu trabalhei com essa temática. E quando eu retornei para o Instituto, eu comecei a me aproximar, conhecer as novas alunas. E o projeto de Elas na Ciência, Tecnologia e Engenharia surgiu por uma demanda delas. Então, isso que eu acho muito interessante. Porque elas conversavam, elas viam as dificuldades que tinham no dia a dia e acabaram me procurando e trazendo essas questões, né? Porque elas resgataram que eu já tinha feito um projeto nessa linha. Então, elas vieram com essa demanda e a partir da demanda delas eu construí um projeto no qual a gente trabalha a indissociabilidade, que a gente chama, né? Então, a gente tem ações relacionadas a ensino, a pesquisa e a extensão. Então, esse ano a gente teve bolsas nessas 3 áreas, né? Então, eu submeti o projeto, de acordo com as avaliações ele ficou classificado e possibilitando com que as alunas tenham bolsa para participar. Mas o mais interessante ainda é que eu queria ter bolsa para todas as candidatas, né? Infelizmente, não foi possível. E aquelas que não tiveram bolsa, muitas me procuram para trabalhar como voluntárias. Então, elas estão super afim de trabalhar com essa temática. E não é só pela questão conceitual, mas é pela questão de poder estar nos laboratórios, de poder estar executando atividades práticas, de poder estar pesquisando, descobrindo coisas novas. Então, muitas das ações também elas têm trazido, né? Então, eu propus algumas ações iniciais, mas nos diálogos que a gente tem, elas trazem ações e acho que isso torna o projeto rico também, porque tem muita participação delas, né? Então, ele fomenta isso, fomenta elas terem um olhar mais social, né? Fazendo uma pesquisa relacionada a como as mulheres estão inseridas no mercado de trabalho aqui na nossa região, onde estão as egressas dos nossos cursos, né? Principalmente no fabricação mecânica, que como a Laura falou, a grande maioria são meninos, né? Onde estão essas meninas? E a gente encontra, assim, quando vai fazer visitas nas indústrias, a gente encontra muitas delas desempenhando, né, as funções na área da metalmecânica. Inclui também a gente buscar inspiração com outras pesquisadoras, então a gente tem ações que vão a gente visitar instituições de ensino, conversar com outras pesquisadoras e inclui também elas serem inspiração. Então a ideia é que a gente também possa ir nas escolas públicas e levar elas como um exemplo, né, para essas meninas que daqui a um pouco estão lá no ensino fundamental e que elas enxerguem o Instituto Federal, os cursos de fabricação mecânica, plásticos e química como uma oportunidade também para elas, né?
Então, basicamente, assim, seria essa a nossa linha de atuação no projeto. Tem uma ideia de que o lugar da mulher é onde ela quiser É onde estar. ela quiser. A gente recebe muito incentivo por parte de todos os funcionários do Instituto e dos próprios alunos. Não só, vamos supor, não só a Fabiana incentiva mulheres. Quem mais me incentivou para aceitar a bolsa da Fabiana, porque eu estava na dúvida porque não conhecia ela, por ela não dar aula atualmente para o ensino médio. Quem mais me incentivou foi um professor. Ele disse, olha, como eu passei em 2 bolsas, eu estava um pouco indecisa, ele disse, olha, na área que tu seguir, tu vai se dar bem. Então, isso é muito importante, a gente receber o incentivo constante de todo mundo. Isso ali também te faz querer participar mais, te faz também querer ser esse exemplo para outras meninas. No caso, eu que estou me formando, às vezes vem o pessoal do primeiro ano questionar muito, perguntar como é que é. Então, é bom tu ter esse conhecimento também prático para tu falar, olha, na verdade funciona assim e assim, tem as vantagens, desvantagens, mas é muito bom tu conseguir vivenciar isso. Deixa eu aproveitar e te perguntar, tu querias dizer alguma coisa, Fabiana? Sim, eu só queria complementar que dentro dessa questão, né, que a Camila trouxe de um professor ter incentivado ela, no projeto, né, a gente sempre trabalha com uma equipe, né? Então, dentro do projeto, a gente tem uma equipe multidisciplinar que a gente tem muitos professores, inclusive da minha área, que é a área da metalurgia, né, onde eu sou a única mulher hoje professora nessa área. Então, os meus colegas de áreas, todos eles fazem parte da equipe e colaboram para o projeto. Os colegas das áreas de mecânica, de química também fazem parte do projeto. Então, a gente tem essa colaboração. Então, é um projeto que tem essa visão multidisciplinar, né, também. Eu queria que a Maria Camila, que terminou de dizer que ela tinha se candidatou a 2 bolsas e tinha a possibilidade de escolher, né? Muito interessante, me parece, essa ideia de estar fazendo o ensino médio e já está trabalhando em projetos de pesquisa. Porque a gente tem tantas críticas ao modelo educacional de ensino médio que se tem, e a gente tem um projeto, vamos dizer, inovador, ou se não inovador, um projeto como deveria ser, né, a escola de ensino médio, que vocês têm a possibilidade de ter essa oferta no Instituto Federal. Como é que é para ti, que é estudante, né? E aí eu acho que tem agregar esse significado realmente de ser estudante. Quer dizer, tu não frequenta uma escola, tu é estudante dessa escola, porque tu está trabalhando em projetos de pesquisa. Queria que tu falasse um pouquinho disso e dessa questão, dessa possibilidade, inclusive, de ser candidata em mais de uma bolsa e aí ter que decidir por uma delas. Tá? Quando eu passei nas 2 bolsas, eu fiquei muito perdida, porque eu não estava esperando, porque realmente tu fica tipo, meu Deus, por qual das áreas eu vou e qual que eu vou ter mais impacto. Eu passei em bolsas de áreas diferentes, uma de ensino e outra de pesquisa. E eu recentemente terminei meu estágio, que a gente tem no último ano um estágio curricular obrigatório. E eu fiz meu estágio na UFSC, no laboratório de biotecnologia, que é de pesquisa. Então eu já vim carregando desde as férias essa coisa de pesquisar, de tu fazer manualmente, no caso, né, manualmente um projeto novo, de tentar coisas novas. Então, eu nem tinha terminado meu estágio, mas eu vi as bolsas e eu já me candidatei, porque eu fiquei muito feliz de ver como pode ser satisfatório aquilo. Então, eu já me inscrevi para as bolsas e eu tinha, paralelamente, por uma semana ou 2, o estágio e a bolsa. Então, era uma coisa assim que, mesmo sendo muito corrido, eu ficava muito feliz de poder estar participando daquilo. Então, na pesquisa, como você falou, né, o pessoal do ensino médio não tem essa possibilidade normalmente. É uma coisa que vai muito além, é uma coisa que exige muito. Então, realmente, tem que ter uma dedicação muito grande, o aluno realmente tem que querer, mas depois que tu faz, que tu vê o impacto, é muito satisfatório tu participar disso. Dá um orgulho muito grande, dá orgulho. Eu tenho orgulho de participar de um projeto com a única professora da área metalúrgica. Aí tu fica tipo, olha só, eu tô me vendo representado, também quero representar, de certa forma, essa minoria. Porque a gente aqui está representando uma minoria, né? São as mulheres na pesquisa. São menos de 30% dos pesquisadores total. Então... Isso é muito interessante. Laura, fala um pouquinho então dessa experiência. É a tua primeira bolsa? Minha primeira bolsa. Tá. Eu fui incentivada por um professor, assim como a Camila, também da área mecânica, do curso que eu faço. Eu fui uma das primeiras alunas, eu acho, a conversar com a prof. Fabiana. Eu também não conhecia ela, porque ela só dá aula para o superior. O dia que eu cheguei para falar com a Fabiana, ela tinha isso só como uma ideia ainda.
Não era um projeto posto ainda no papel nem nada. Foi no final de 2018, do ano letivo. E no início de 2019, do ano letivo de 2019, ela entrou em contato comigo e pediu se eu ainda queria participar, se eu estava disposta a fazer a entrevista toda. Eu fui fazer e consegui. Eu fiquei muito feliz porque quando a gente está no ensino fundamental, a gente não tem nenhum contato com essa área de pesquisa nem nada. E quando a gente chega no ensino médio, tem essa possibilidade, a gente parece que abre o mundo, assim, a gente começa a imaginar ser cientista, um monte de coisas, aquelas coisas que a gente imagina quando pequeno. Mas a gente também fica muito apreensivo porque a gente não tem nenhum contato com isso, então é muito diferente daquilo que a gente está acostumado. Por mais que eu esteja no terceiro ano, eu não me candidatei nenhuma no primeiro e no segundo ano porque eu tinha muito medo. E esse meu professor me incentivou e disse, vai que você vai conseguir. E a prof. Fabiana é muito legal, é muito paciente, ela vai saber orientar vocês muito bem. E o teu medo talvez fosse também de não conseguir dar conta daquilo que tu tinha que estudar e do projeto de pesquisa? Com certeza. O maior medo é puxa esse. muita gente. O IF, ele é bem cansativo. O ensino médio é muito bom. O ensino tem muita qualidade, mas a gente tem que estar disposto a se dedicar muito a ele. Muito mais do que o normal, porque tem muito mais matérias, eles exigem muito mais da gente. Nossos professores são mestres e doutores e eles esperam muito mais da gente também. Vocês estão trazendo aqui que existe uma diferença muito grande entre ser simplesmente um aluno e se transformar num estudante de fato. Né? Eu acho que vocês estão trazendo isso que é o que vocês, de repente, se defrontaram com a educação de qualidade que o Instituto oferece com esses projetos de pesquisa. Prof, sinaliza um pouquinho mais para o nosso telespectador o que esses projetos de pesquisa objetivam. Eu acho que as gurias trouxeram isso com muita clareza, mas na tua perspectiva... Então, esses projetos de pesquisa, a gente objetiva, esse, por exemplo, que a Camila falou, que a gente vai desenvolver uma linha de mini galvanoplastia. A gente tem, inclusive, uma empresa da região, parceira, técnica, né, que vai nos auxiliar. E a ideia é que a gente faça, por exemplo, em escala laboratorial, aquilo que acontece dentro da indústria. Porque a gente tem muitos alunos que vão estagiar nas indústrias e não tem essa possibilidade de vivenciar essa experiência antes. Então, a ideia é que eles cheguem também mais preparados e que, a partir disso, também se desenvolvam outras pesquisas, né? Porque a gente constrói um projeto pensando, tá, para onde ele vai nos levar depois, né? Então, depois ele pode, a partir dele, gerar outros projetos, trabalhos de conclusão de curso, novas linhas de pesquisa. Então, esse projeto, por exemplo, ele visa aproximar muito da indústria, né? Então, ver dentro da pesquisa uma aplicação prática, uma aplicação direta para aquilo. E em relação à questão das mulheres, eu acho que o principal objetivo, assim, quando eu pensei o projeto, foi ser inspirador, né? E porque eu li há um tempo atrás um trabalho em que um pesquisador fez um teste em escolas e pediu para que se desenhasse um cientista, né? Desenhe um cientista. E todos desenharam um homem. Quando eu li isso me chocou muito, né? Então, e daí ele fala no final assim, que você não pode ser aquilo que você não enxerga. Né? Então as pessoas não enxergam uma mulher como cientista, então elas não se enxergam como cientista. Então acho que o principal foco assim da temática desse projeto para mim hoje é a questão dele ser inspirador. Então de ele inspirar essas meninas que estão comigo hoje, inspirar outras meninas que venham a participar como voluntárias e que comecem a assistir os resultados desse projeto e, como eu disse, que elas também possam ser agentes de inspiração para outras meninas, né? Então, acho que a gente teria assim, mais esses dois objetivos principais. Né? Como é que é o tempo que vocês dedicam a isso? Porque as pessoas assim desconhecem um pouquinho, eu também desconheço, né? Quanto tempo vocês têm que dedicar da vida de vocês para esses projetos em termos de horário, de permanência no Instituto Federal? Bom, o projeto de extensão que eu participo com a prof. Fabiana são de 8 horas semanais. Então, a gente divide mais ou menos em 2 vezes por semana de 4 horas. Como eu trabalho, não faço nenhum estágio, eu tenho a tarde livre. Então, eu posso ir no contraturno, que eu estudo de manhã. Posso ir tenho a possibilidade de ir no contraturno para prestar essas 4 horas.
como a gente é estudante, então a gente também precisa de um tempo livre. Então o tempo máximo, a carga horária máxima que as bolsas têm são de 16 horas, para ter pelo menos ou um dia ou uma manhã, bom, um dia livre de bolsa. Então a distribuição disso ocorre bem numa combinação direta com o professor. Às vezes precisa de manhã, às vezes de noite, então vai muito dependendo do projeto e do professor. Porque existem muitos alunos que eles têm trabalhos e estagiam fora do IFE. Então, às vezes, os horários não ficam tão confortáveis para todo mundo, prestando contraturno. Então, é uma combinação muito particular com cada coordenador de curso. Fale um pouquinho, assim, qual é o sentimento que vocês terminam percebendo dos alunos que estudam no Instituto Federal, que tem essa possibilidade de um ensino médio diversificado, diferente, já com projetos de iniciação à pesquisa, esse sonho de ser uma cientista e uma cientista mulher, né? Com a outra lógica de alunos que não têm uma realidade educacional assim, que a escola pública como o Instituto Federal proporciona. Uhum. Quando eu entrei no Instituto, assim, era aquela coisa de não ter uma noção, realmente. Tu entrava lá com essa ideia que as pessoas normalmente trazem de, é mais homem, é tal coisa, vou ter dificuldade em, sei lá, no último ano conseguir um estágio. E aí tu vai vivenciando, tu vai ficando no IFE, tu vai vendo um incentivo cada vez maior e tu vai vendo que não é bem assim como tu achava, que existem outras possibilidades. Tanto que quando eu fiz o meu estágio, no laboratório que eu trabalhei, era majoritariamente feminino. Eu realmente me surpreendi, porque eram muitos poucos homens que trabalhavam ali. Aí tu vê também que existem mulheres na ciência, na pesquisa, só que talvez não, com certeza não são tão reconhecidas. Então, assim, tu vê tão invisibilizadas na ciência. Exatamente, tu vê que existem, que tu poderia ser uma, só que tu vai ter que trabalhar muito mais, talvez, para tentar chegar a um lugar que o homem já está fácil. É que, na realidade, eu acho que deveria haver mais cargos de chefia femininos, que a gente conseguisse enxergar, ouvisse falar mais. Mas, na verdade, eles são mais masculinos, né, as chefias. Mas as mulheres, elas participam muito da pesquisa, elas só não têm essa visibilidade. Mas eu acho que o Instituto te desperta meio que essa raiva, esse sentimento de injustiça. Então, tu quer continuar nisso, tu quer participar, tu quer ser cada vez melhor para mostrar o teu reconhecimento, mostrar a tua capacidade. Então, acho que isso é muito bom. O Instituto fomenta muita curiosidade. Cada lugar que tu olha no Instituto tem alguém olhando um livro, lendo, fazendo pesquisa, escrevendo, e isso vai te incentivando cada vez mais a querer fazer aquilo também. O Instituto Federal, assim, é um lugar sem igual. A ideia de conhecimento, ela termina sendo o que vocês respiram dentro dessa instituição educacional. A gente acaba querendo ser como os nossos mestres, os nossos professores, ser tanto quanto eles. É muito inspirador. E, prof, tu és só professora do Instituto Federal, porque vocês têm, na verdade, né, turno, dedicação exclusiva de trabalho, né? Da tua experiência profissional, o que mais te chama a atenção no Instituto Federal? Né, nessa escola pública de qualidade que a gente tem aí, que a gente tem acompanhado uma série de premiações, né, que os institutos têm recebido no país e no Rio Grande do Sul. Como é que também é participar destes projetos? Como é que isso acontece? Uhum. Então, da minha experiência profissional, eu tenho 10 anos de experiência na indústria, né? Então, antes de iniciar como professora no Instituto Federal, eu trabalhei na indústria, então também era uma das poucas mulheres que trabalhava, né? Trabalhava no setor da siderurgia. E eu fui vendo também essa transformação acontecendo, né, da presença das mulheres na indústria que eu trabalhava, assim, eu fui vendo as portas se abrindo para as mulheres na área de operação, as mulheres nas áreas de liderança, né? Então esse movimento ele começa a existir. E o que eu vejo assim que tem de diferencial no Instituto Federal em relação à minha experiência é porque como a gente tem uma estrutura muito boa de laboratórios, a gente consegue então aproximar, fazer as nossas pesquisas, gerar conhecimento de coisas que são muito aplicadas e de coisas que são muito aplicadas aqui na região, né? Então a gente tem, por exemplo, os cursos que a gente tem são todos cursos que estão voltados para o arranjo produtivo local.
Então o aluno consegue estudar isso na teoria, consegue ver isso na prática de laboratório e a gente ainda consegue ir nas indústrias e fazer esse fechamento completo de ver como é que isso está acontecendo lá na prática, né? Então eu acho que essa diversidade que a gente tem, essa possibilidade de adquirir o conhecimento de diversas formas, isso é que faz o diferencial do Instituto Federal. Né, porque a gente sabe que o conhecimento ele vem, né, da experienciação, da gente se envolver e executar isso na prática, principalmente nas áreas técnicas, né? Então, eu acho que esse é o grande diferencial. E a gente também tem, assim, cursos, os nossos cursos são muito variados, então a gente tem também cursos nas áreas de administração, a gente tem formações pedagógicas, a gente tem as licenciaturas, então os alunos também têm essa possibilidade de vivenciar o Instituto com profissionais de outras áreas, com alunos de outras áreas e fazer essa troca também, fazer esse aprendizado. Então, acho que tudo isso é o que faz o Instituto Federal ser diferenciado. Maria Camila, as tuas considerações finais, então, ressaltando a importância da educação desenvolvida no Instituto Federal e esta participação das mulheres em projetos de pesquisa que são fundamentais. Sim. Bom, eu acho que a nossa geração está vindo com muita mais força nessa área da pesquisa, de querer se igualar, tem um sentimento de direitos iguais muito mais fortes. Eu não acho que nunca tenha faltado interesse por parte das mulheres para entrar nessa área, só que as possibilidades eram muito mais complicadas. Então, eu me sinto muito orgulhosa por fazer parte de um projeto como esse aqui. Sinto muito orgulho do Instituto, com todo o reconhecimento que a gente está tendo, no caso, eu acho que o mais recente, da Juliana, do Instituto de Osório, que ganhou o primeiro lugar em Ciências dos Materiais na Intel. Então, é uma conquista muito grande, eu acho que o Instituto está vindo para isso, está mostrando a sua força e acho que a gente ainda vai ter muitas mais conquistas pela frente. Laura. Como aluna do Instituto Federal e do curso de fabricação mecânica, eu fico muito feliz de ver que, por exemplo, esse ano, no curso de fabricação mecânica, no primeiro ano, entraram 8 meninas na nova turma, porque quando eu entrei há 3 anos atrás, nós éramos em 5. E nas outras turmas era questão de 2 ou 1. Então, cada vez mais as mulheres estão sendo mais incentivadas a entrar no curso de fabricação mecânica no Instituto Federal, a participar da ciência, conseguindo cargos de chefia, conseguindo aparecer. Isso me deixa muito feliz, com muito mais esperança também, de que um dia a gente vai conseguir se igualar aos homens e conseguir ocupar um espaço merecido, devido e que a capacidade mostrar o nosso poder, é verdade. Gurias, Laura, Maria Camila, muito feliz de ter conversado com vocês. Vocês têm uma energia, assim, uma coisa que deixa a gente muito feliz. Prof. Tatiana, muito obrigada, né? E mais uma vez, parabéns por esse projeto, por essa participação feminina. E tenhamos aqui, né, sempre muito claro isso, que a escola pública... Maria Camila, eu não vou perder essa tua emoção no final do programa. E eu, como professora, também me senti, assim, lisonjeada de ver você falando em conhecimento e encher os olhos de lágrimas. O que tu tá sentindo? Eu sinto muito orgulho, porque eu acho que aqui no Brasil eu me senti muito acolhida e sempre fui muito incentivada. Eu fico muito feliz do Instituto ter entrado na minha vida. Foi um marco muito grande para mim e agora que eu vou me formar, eu só sinto orgulho e eu só vou conseguir incentivar o pessoal a entrar porque é uma instituição muito maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada. Maravilha, agradece muito. Nós tivemos um programa hoje belíssimo com essas estudantes encantadoras do Instituto Federal que trouxeram uma energia muito positiva. Muito obrigada, obrigada, professora. E é assim que a gente acredita que a educação pode fazer a grande diferença nesse país. Defendamos aquilo que é fundamental e vejamos nessas adolescentes que estão aqui, estudantes de um país e de um Brasil que pode fazer uma diferença enorme. Muito obrigada.